Oi, gente. Tudo bem? Tranquilo? Eu sou o Adriano, sou professor de biologia aqui do Colégio Objetivo e hoje vamos dar uma repassadinha no conteúdo que você vai ter aí para a sua prova de RO, tá? Então a gente vai começar com os assuntos da frente 1 e antes mesmo da gente começar, só um aviso, tá? Dê uma olhada também no seu material de estudo, dá uma olhada nas apostilas, dá uma olhada nos exercícios, nas anotações que você fez na sala de aula, que você não vai ter nenhum problema. Esse vídeo ajuda muito, mas consulte também o seu material de estudo. Então vamos lá começar aqui com o nosso assunto. O primeiro que a gente vai falar aqui um pouquinho sobre algumas organelas. E uma organela importantíssima para a célula é a mitocôndria. Qual que é a palavra-chave de mitocôndria que eu quero que você pegue? Energia, produção de energia. Então é para isso que uma mitocôndria ela serve. É bom que você conheça a organela, você está observando aí, e a organela faz a mitocôndria ela faz um processo de respiração celular, no qual ela pega a glicose e quebra essa glicose, vai liberar CO2, libera água e também libera energia sob a forma de ATP. Não esquece que a mitocôndria é uma organela um pouquinho peculiar, porque ela tem DNA próprio, tem RNA próprio e ribossomos próprios. Isso não é muito comum para as outras organelas. Ela consegue se autoduplicar e também tem duas membranas, tá? Mas pensamos na mitocôndria, já pensa em respiração celular. Nossa próxima organela é o lisossomo. E uma dica, qual que é a palavra-chave para lisossomo? Digestão. Então, falou de digestão, provavelmente o exercício vai falar sobre o lisossomo. Então, na verdade, o lisossomo, você está vendo aí na figura, ele é uma vesícula, ele é uma bolsa, tá? Uma pequena bolsinha que está dentro da célula que tem enzimas digestivas. Então, obviamente, a função dele é digestão. Só que o lisossomo, ele pode fazer 3 tipos de digestões, né? Então, quais são essas digestões que você vai ver agora? A gente tem uma autofagia, pode ter uma autólise ou uma heterofagia. Qual que é a diferença entre elas? Então, olhe o nome. Heterofagia é quando o lisossomo ele digere alguma partícula que veio do lado externo da célula, ou seja, que veio de fora. Então, hétero significa diferente. Então, quando a célula fagocita uma partícula, essa partícula ela vai ser digerida pelo lisossomo numa função heterofágica. Já uma autofagia, né, você olha o nome, é auto de próprio. Então, quando o lisossomo ele digere uma organela que já está presente na célula. Mas por que a célula quer que uma organela seja digerida? Reciclagem. Então, as organelas elas envelhecem, né? Elas podem ficar inúteis, podem ter algum problema, e o lisossomo vai lá, digere essa organela para reciclar essa matéria orgânica. É o equivalente a você pegar um computador velho, mandar para reciclagem e tentar aproveitar algumas peças dele. Já é um pouquinho diferente da autólise. Então você já sabe que auto é próprio. Só que quando você pensa em uma autólise, toda a célula vai ser digerida, tá? Então lise dá essa ideia de quebra. Então o lisossomo, ele vai se romper dentro da célula e toda a célula é digerida. Aí você me pergunta, mas qual que é a vantagem disso? Porque numa autofagia, tudo bem, tem essa ideia de reciclagem de organelas. Isso é ótimo para qualquer célula, mas qual que é a vantagem de toda a célula ser digerida? Você tem que pensar no indivíduo como um todo. Então tem um exemplo muito clássico, muito manjado, que é o da cauda do girino. Então durante a metamorfose, essa cauda do girino ela vai diminuindo. Por que ela vai diminuindo? Porque essas células sofrem autólise, tá bom? Então, que fique bem claro, a autofagia é digestão de organelas velhas em desuso, enquanto que a autólise é digestão de toda a célula. E a heterofagia é a digestão de partículas que vieram do meio externo. Uma outra organela que você está vendo agora aí é o peroxissomo, tá? O peroxissomo, ele parece um pouquinho com o lisossomo, né? Só na aparência, porque a função é totalmente diferente. Então, o peroxissomo é uma bolsinha também, é uma vesícula que está dentro da célula, só que ela tem uma enzima que se chama catalase. Então, para que serve essa catalase? Para que serve, então, esse tal de peroxissomo? Às vezes, a sua célula produz peróxido de hidrogênio, vulgo água oxigenada. Só que a água oxigenada é tóxica para a célula, pode danificar algumas estruturas celulares. Então, essa catalase, ela serve para fazer
essa reação que você está vendo aí. Ela decompõe a água oxigenada, que é o H2O2, e transforma em água normal, né, H2O, e gás oxigênio, que não tem nenhum problema para a sua célula. Tudo bem? Agora a gente vai comentar um pouquinho sobre o microtúbulo. Né? O microtúbulo, ele não necessariamente é uma organela. Não, ele é uma unidade estrutural. Ai, como assim, pessoal? Que nome estranho. Calma, calma. Pensa no tijolo. Então, um tijolo é uma unidade estrutural. Com um tijolo, você consegue construir uma casa. Com tijolo, você consegue construir uma churrasqueira, tem umas churrasqueiras legais de tijolo. Você pode fazer golzinho de futebol, né? Bota 2 tijolos ali. Tá ótimo, maravilha. Então, é a mesma ideia desse tal de microtúbulo. Então, ele é como se fosse um tijolo que a célula utiliza isso daí para fazer várias estruturas. E esse nosso tijolo, ele é feito de alguma coisa. Então, o exemplo que eu dei lá do tijolo seria o tijolo de barro, tudo bem? Só que esse microtúbulo, ele é feito de uma proteína que se chama tubulina, né? Então, dê uma olhada ali no esqueminha, tá ali o microtúbulo feito de tubulina, e ele participa da formação de todas essas estruturas que estão aí em verde, tá? Então, o centríolo, ele é feito de microtúbulo. Para que serve o centríolo? Divisão celular, tá? Mitose e meiose. O áster e essas fibras do fuso que você está vendo aí também são feitas de microtúbulo e também participam do processo de divisão celular, de mitose e meiose. Cílios e flagelos são feitos de microtúbulos e eles têm a função de movimentação, locomoção celular. Então você deve lembrar que tem os protozoários flagelados, tá? O Trypanosoma cruzi, por exemplo, ele tem aquele rabinho, né? É o próprio rabinho do espermatozoide também. E no caso aí dos protozoários ciliados, por exemplo, o paramécio, ele tem os cílios. Então essas estruturas, cílios e flagelos, servem para movimentação celular, basicamente. E o citoesqueleto, o nome já entrega. Cito de célula, esqueleto de esqueleto, tá? Então esse citoesqueleto é o que dá forma para uma célula, né? Então cada célula tem um formato muito bem definido. Uma hemácia, ela é bem diferente de um neurônio, que é bem diferente de uma célula muscular e assim por diante. Por que elas são diferentes? Porque tem citoesqueletos diferentes. E a forma é importantíssima para a função de qualquer célula. Agora vamos mudar um pouquinho o nosso assunto, né? Já falamos um pouquinho sobre algumas organelas importantíssimas. Vamos falar agora um pouquinho sobre o núcleo, só que o núcleo interfásico. Então você tem uma figura, né, de um núcleo que ele está representado ali em amarelo e tem algumas estruturas que são importantes que você tem que saber identificar, tem que conhecer. Então o núcleo, ele é formado primeiro por uma membrana, que é esse número 1, que ela se chama carioteca. Localiza ali no seu desenho o número 1. Pode ser carioteca, envoltório nuclear, membrana nuclear. Não esquenta a cabeça com isso, tá? Então, qual que é a ideia dessa carioteca? Permitir a passagem de substâncias entre o núcleo e o citoplasma, tá? E, além disso, essa carioteca, ela delimita esse espaço celular. Só que a carioteca, você pode perceber ali no desenho, ela tem vários buracos, né? Só que tem um nome bonito para buraco, que é poro, que seria aí o seu número 2, tá? Então, esses poros, eles seriam como uma espécie de portas, que vão também permitir o trânsito de substâncias. Então tem um monte de coisa que entra e sai aí do núcleo, utilizando esses poros. Existe uma substância gelatinosa, que é o carioplasma, que é esse número 3, e nessa substância gelatinosa está imersa um material genético. Material genético, DNA, tanto faz, tá? Você pode chamar de DNA material genético, ele está sendo representado pelo 4, que é a cromatina, tá bom? E esse 5 é o nucleolo. Qual que é a função específica do nucleolo? Ele que é o responsável pela produção dos ribossomos, tá? Então o ribossomo é uma organela importantíssima que serve para a produção de proteínas e os ribossomos de uma célula são feitas ali naquele nucleolo que é o número 5. E o núcleo, ele é importante por quê? Primeiro, lembra da figura passada, ele tem material genético, ele tem DNA, tudo bem? Tranquilo? E o DNA é responsável por suas características. Além disso, esse material genético, ele é importante para o controle celular, tá? Então a célula só funciona de maneira correta se tiver um núcleo. Ah, não acredito em você. Tudo bem, tem
uma prova. Tem uma prova, aqui tem um experimento muito clássico, né? Um experimento aqui bem interessante que fizeram há muito tempo aqui na biologia, que prova a importância do núcleo. Então pegaram uma célula, como você está vendo aí na figura aí, cortaram essa célula aqui, formando duas porções. Tem a porção, que é o número 1 aqui, que é sem o núcleo, e a outra porção, essa porção número 2 embaixo, que está com o núcleo. Observaram o quê? Que a porção com o núcleo sobreviveu, enquanto que a porção sem o núcleo morreu. Isso aí é prova cabal de que o núcleo ele é realmente necessário para a sobrevivência de uma célula. E dentro do núcleo, lembra, tem o material genético, que está sob a forma de cromatina. Só que a cromatina, na verdade, é a molécula de DNA desenrolada. Só que quando uma célula vai se dividir, essa molécula de DNA ela tem que enrolar para que ela não seja rompida, para que ela não seja quebrada durante o processo de divisão celular. E quando uma molécula de DNA ela enrola, ou seja, ela condensa, ela ganha um outro nome, que é cromossomo. Tá? Então você está vendo aí na próxima figura um cromossomo, que nada mais é do que a condensação, o enrolamento da molécula de DNA. E para que o DNA ele enrole, é necessário uma proteína especial que já está ligada nele, que é essa proteína histona. Aqui você tem um cromossomo com as partes desse cromossomo. Então o número 1 é o satélite, o número 2 é o centrômero, tá? Esse número 3 aqui, ele vai ser o telômero, que é a ponta desse cromossomo, 4 é a constrição secundária e o 5 é o braço desse cromossomo. E os cromossomos eles podem ser classificados em relação à posição do centrômero. Então nessa figura aqui, acho que está muito fácil, muito tranquilo de entender, que quando o cromossomo ele está na ponta, que é a figura A, eu falo que é um cromossomo telocêntrico. Quando o centrômero ele está próximo da ponta, né, que é a figura B, eu falo que é um cromossomo acrocêntrico. Quando esse centrômero, quando essa bolinha, tá? Quando esse centrômero ele está bem no meio do cromossomo, eu falo que é um cromossomo metacêntrico, que é a figura C. E quando o centrômero ele está próximo do centro, que é a figura dado, a figura D, eu falo que é um cromossomo submetacêntrico. A célula vai se dividir em algum momento da vida dela. Isso daí acontece. Só que para a célula se dividir, ela tem que duplicar esse cromossomo. Tá? Então aqui eu estou mostrando a duplicação do cromossomo nessa figura. E na parte esquerda você tem um cromossomo. Esse cromossomo é formado por uma molécula de DNA, ele não tem nenhuma cromátide. Só que se você duplicar esse cromossomo, né, você ainda vai ter um único cromossomo, por incrível que pareça. Só que esse um único cromossomo duplicado, ele tem duas moléculas de DNA e agora ele tem duas cromátides. Então, cromátide, fique esperto nisso, só aparece quando o cromossomo está duplicado, tá bom? Em relação aqui, a gente já está quase acabando, falando sobre a ploidia, tá? Então, a ploidia é o número de conjuntos de cromossomos de uma célula. Quando uma célula tem um conjunto de cromossomo, eu falo que é uma célula haploide. Então, se você der uma olhada aqui na figura, eu estou representando uma célula haploide que tem dois cromossomos. Então, tem um cromossomo grande e um cromossomo pequeno. Esse é o meu conjunto de cromossomo. E como é que eu represento isso? Da seguinte maneira, se a célula é haploide, você representa com a letra N, navio. Então, você vai colocar N igual ao número de cromossomos, tá? Então, nesse meu exemplo, a N é igual a 2 cromossomos. É lógico que esse número ele pode variar. Por exemplo, a espécie humana tem 23 cromossomos aí no conjunto haploide. E o conjunto diploide é quando você tem dois conjuntos de cromossomos. Então, a figura está representando ali dois pares de cromossomos. Você tem dois cromossomos do grande e dois cromossomos do pequeno. Então, a nomenclatura fica 2N é igual a 4, 2N porque é diploide, 4 porque são 4 cromossomos do total. E essa nossa última figura, ela representa um cariótipo. Então, o que é esse cariótipo? Isso que você está vendo aí. Como assim, professor? Como assim? O cariótipo, ele é uma fotografia dos cromossomos. Então, isso daí é o cariótipo de um ser humano, né? Um ser humano do sexo feminino, tá? Se você contar aí, você tem 46 cromossomos, tá? Então, o ser humano, ele é 2N igual a 46. E olhando para essa figura, para esse cariótipo, eu consigo saber o tamanho dos cromossomos, a forma dos cromossomos, tá? E consigo contar quantos cromossomos
Tem. Além de conseguir ver se tem alguma anomalia genética ou não. Tudo bem, gente? Então eu espero que essa nossa aula, nossa conversa aqui tenha ajudado. Dê uma olhada também nos seus outros materiais de estudo.